Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que estão conosco nesta manhã de domingo, dia 21 de junho de 2020. Aqui estamos no templo da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, realizando o culto das 10h15, culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, você que participa conosco na manhã de hoje. Continuamos realizando esses cultos não presenciais, continuamos louvando a Deus com você mesmo na sua casa, mantendo aquelas restrições, as recomendações da saúde, das prefeituras de cada lugar, de cada cidade. Mas o culto não para, o louvor a Deus, ele continua. E aqui estamos nós, nesta manhã de domingo, com o propósito único, exclusivo, de adorar, de louvar o nome do Senhor Jesus. Portanto, que seja um culto abençoado e que juntos possamos estar prestando este culto. Juntos possamos louvar o nosso Deus e adorá-lo. Somente Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Oremos. Ó Pai amado, queremos nesta hora pedir a Tua direção, ó Deus, a Tua orientação para todos nós que nos encontramos reunidos na manhã de hoje, para oferecer a Ti, ó Pai, este culto de louvor, este culto de adoração, esse culto no qual, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor, Te adorar, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e recebe a nossa adoração. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais um domingo que estamos aqui juntos e eu te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis 12, dos versículos 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante que quando as pessoas olham esse texto, elas focam que Deus faria de Abraão uma grande família, que daria a ele bênçãos, que abençoaria o seu caminho. Mas a parte mais importante desse texto é esse trecho que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque da linhagem dele viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. O nosso Senhor é a nossa maior promessa cumprida já na nossa geração. Então, a cada dia que você possa olhar para a sua vida e mesmo em meio às circunstâncias difíceis, você possa dizer: a promessa está cumprida. Jesus, Ele veio, Jesus, Ele ressuscitou e um dia Ele buscará a sua igreja. Então, nesse momento, eu quero te convidar a louvar esse Deus que penetrou o coração de Abraão de tal forma que ele largou a sua vida de antes e olhou para a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra, de que nele viria o filho da promessa, que é o nosso Senhor. Então, cante conosco nesse momento ao Deus de Abraão, Salmos e Hinos 232.
pudesse te desejar uma coisa nesse momento, eu desejaria que o Espírito de Deus inundasse a sua vida nesse momento. Que o consolo do Espírito Santo enchesse o seu coração de tal forma que você percebesse que Ele é a razão da sua existência, que estar perto dEle é o que mais importa. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito na sua casa. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ele te renova nesse momento, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em
não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você pode dizer conosco? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém. Um dia nós estaremos com o Senhor. A cada segundo Ele já está com você, mas você estará vendo a Ele. Você será um mesmo corpo com Ele. Não terá mais separação de forma alguma, porque o autor da nossa fé nos propiciou isso. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele é quem faz com que nós possamos ter a esperança de que a eternidade é ao lado do Rei da Glória, é ao lado daquele que é pleno amor, plena justiça. A gente quer tantas coisas aqui nesse mundo, mas tem coisas que a gente só vai viver quando o nosso corpo estiver totalmente transformado pelo Senhor. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fazer dessa canção como uma poesia que invade o seu coração de esperança, que te faz olhar para o futuro e falar: Senhor, vale a pena te seguir, vale a pena estar contigo, porque é o Senhor que preenche o meu ser. Nada aqui nessa terra tem esse poder. Então, nesse momento, cante conosco, crendo com o seu coração, com a sua fé, com a sua esperança, com a razão que o Espírito Santo traz e ilumina a nossa mente. Louve conosco nesse momento. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos.
pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Senhor, nós te exaltamos, porque é a certeza de que o Senhor vive, é a certeza de que nós estaremos contigo pela eternidade, que nos ajuda a caminhar nesse mundo. Te peço, Senhor, nesse momento, que essa esperança esteja viva no coração de cada um dos meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos nessa manhã diante do Senhor para meditar na palavra dele. Para tanto, eu gostaria que você acompanhasse a leitura que eu vou fazer de um versículo bíblico que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 10. E diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Meu irmão, minha irmã, nós queremos nessa manhã falar a respeito de obediência. E nós estamos aqui diante desse versículo bíblico que está dizendo que o Senhor vai imprimir nas mentes a lei dele e vai escrever nos seus corações. Nós podemos pensar como obediência a observância da lei de Deus, que agora é gravada na nossa mente, é gravada no nosso coração. É obedecer à voz do Espírito Santo. E se nós falarmos em obediência, nós paramos e pensamos, será que eu posso aprender a ser obediente aos preceitos de Deus?
E agora nós temos que observar que esses preceitos de Deus não são simplesmente os preceitos dos homens, do primeiro pacto, da primeira aliança. Se você pega o capítulo de número 8, você vai poder observar isso. O autor aos Hebreus, ele está falando que essa nova lei é da segunda aliança, é do segundo pacto. E nós temos agora o Espírito Santo que estará nos direcionando, o Espírito Santo que estará nos ensinando e falando aos nossos corações. Por isso, mais uma vez, nós temos que sublinhar que é de suma importância a nossa intimidade com o Espírito Santo. É de suma importância você e eu, a igreja do Senhor, ter a intimidade, ter a aproximação com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai estar falando aos nossos corações, é o Espírito Santo que vai estar nos ensinando, é o Espírito Santo que vai estar mostrando o caminho pelo qual a igreja deve percorrer. Então nós podemos observar que a lei de Deus, que agora é gravada nos nossos corações, é colocada nas nossas mentes, é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos aprender isso? Nós podemos aprender. O próprio autor, ele vai nos ensinar a respeito disso. Para isso eu gostaria que você acompanhasse essa leitura do versículo de número 8 do capítulo 5 de Hebreus também, que diz o seguinte, Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nós podemos observar que a caminhada da vida, nós podemos observar que a nossa trajetória, e muitas vezes o nosso sofrimento é uma escola que nos ensina a coisa chamada obediência. É uma escola que vai nos apontar que a obediência é salutar para o ser humano. Se nós pararmos para analisar, você vai poder observar que a obediência não é uma matéria simples. A obediência é uma matéria cara. E muitas vezes a nossa rebeldia tende a se manifestar em meio à escala de sofrimento. Muitas vezes nós nos rebelamos diante de uma dificuldade. O autor aos Hebreus, ele fala que o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência em meio ao sofrimento. E eu quero que você acompanhe comigo dois personagens que nós temos na nossa Bíblia, que vão transmitir para nós exemplos positivos de obediência com resultado positivo, e por outro lado, outro personagem que vai transmitir para a gente exemplo de desobediência, um exemplo negativo que também traz um resultado negativo. E para isso, eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto bíblico que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 9. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O primeiro exemplo que eu destaco de alguém obediente e, por conseguinte, um exemplo positivo é do nosso Senhor. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, e esse texto do capítulo 2, verso 5 ao verso 11, tem vários tratados teológicos que nós não vamos colocar em tela nesse momento. Ele fala a respeito da obediência de Cristo. E interessante que quando você fala de obediência, que eu já falei e retorno agora a dizer, é uma matéria cara, é um assunto difícil, é um assunto caro, porém transmite coisas positivas. Quando a gente fala da obediência, a gente tem que parar e analisar algumas coisas. O texto que eu acabei de ler para você, ele diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Dá aquela ideia, ele tendo a natureza de Deus, mas não colocou a natureza de Deus em condições para reivindicar algo. Pelo contrário, ele coloca de lado para cumprir uma determinação, para cumprir uma obediência. E a obediência, ela tem sempre um propósito maior. A obediência, ela sempre é maior do que a minha vontade, maior que o meu bem-estar, maior do que as coisas que eu penso ou imagino. A obediência alcança um propósito magnífico. E o texto vai dizer aqui que esse Senhor, o nosso Senhor, ele abre mão para ser obediente. Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós temos que estar atento a essa situação. Nós estamos vivendo dias que muitas coisas estão sendo apresentadas para nós. E muitas vezes nós questionamos. Mas eu quero também sublinhar algo que eu julgo de suma importância. Quando alguém transmite uma mensagem pela qual você deve obediência, em princípio esse alguém tem competência, em princípio esse alguém tem autoridade. Então a pessoa obediente, ela tem que crer naquele que está transmitindo a ordem. Ela tem que conhecer qual é aquele propósito daquela ordem, porque ninguém é obediente se desconhecer a matéria. O Senhor Jesus aqui, ele sabia muito bem o propósito da obediência dele, e atingir algo maior, algo inimaginável. Nós podemos citar João 3,16, um verso bem conhecido nosso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito da obediência de Jesus foi nos garantir a vida eterna. Mas é bem correto também nós entendermos que quando nós somos obedientes, um preço alto nós pagamos. A exemplo de Cristo, nós podemos ver que a obediência vai requerer de nós um sacrifício. Quando Paulo, ele escreve aos Romanos, deixa eu abrir o texto aqui para você. Romanos não, desculpe, aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18, ele diz: certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E esse poder de Deus que está nas nossas vidas, através da mensagem do Senhor, requer de nós obediência. E muitas vezes essa obediência a Deus pode parecer, num primeiro momento, num primeiro instante, algo que pode causar espanto. Certamente a palavra da cruz é loucura. Mas se nós colocarmos essa palavra que é gravada agora no nosso coração, e o Espírito Santo faz com que a gente entenda essa palavra, se a gente aplicar essa palavra em obediência, é bem verdade que a gente pode passar por algumas dificuldades. Podemos experimentar algumas coisas ruins. O próprio apóstolo vai falar que nós devemos nos alegrar também com o sofrimento. E o sofrimento ali é dor. E o sofrimento ali é incômodo. Mas só que esse sofrimento vai trazer para você e para mim algumas coisas positivas: experiência, perseverança, paciência. Então, prezados irmãos, a exemplo de Cristo, quando nós somos obedientes, igual o versículo de 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. A obediência, quando ela vem do alto, a obediência, quando ela vem de Deus, nós temos que estar preparados para obedecer incondicionalmente. Mas o texto continua e vem dizendo, depois desse período de obediência, que trouxe várias provações, o versículo de número 9 vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, como eu falei para você, esse exemplo positivo de obediência, que é de Cristo, traz um resultado positivo. Traz algo bom. E o texto vai dizer aqui que Deus o exaltou, não foi uma exaltação do homem. Quando nós somos obedientes a Deus, há algo para nós, muito caro também. E o texto diz aqui que é exaltação, e a gente tem aquela ideia de exaltação, é de que alguém que cumpriu uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão que requereu dele abnegação, requereu dele obediência, mas ao final ele foi bem sucedido. Podemos ter como, por exemplo, um atleta que treina, às vezes anos a fios, e deixa de fazer isso, e deixa de fazer aquilo, em obediência ao técnico, em obediência ao treinamento, em obediência a um projeto, em obediência a um propósito, mas ele está sendo obediente, abrindo mão, porque ele está sabendo que algo maior o espera. E se ele cumprir aquilo, ele tem uma grande possibilidade de ser exaltado ao fim da sua prova. O que eu quero dizer para você, irmãos, que quando nós somos obedientes, nós somos colocados também à prova. Passamos por essas provações, abdicamos de algumas coisas, sofremos por outras coisas, mas nós entendemos que existe algo maior depois da obediência. Existe uma exaltação, existe um prêmio, e que não é um prêmio dado por mãos de homem, é um prêmio dado por Deus. Da mesma maneira que Deus premiou o Senhor Jesus, o exaltando, eu quero dizer também para você que quer ser obediente, que existe algo bom também de Deus para a tua vida por conta da sua obediência. E essa nossa obediência, ela tem que ser incondicional. O segundo aspecto, a segunda pessoa que eu separo, e nessa minha separação, é um exemplo negativo, é de alguém que foi desobediente,
e por conta disso teve um resultado negativo, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 23. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 23. Diz assim a palavra: vamos ler o 22 também? 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: porque Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. O segundo exemplo, e esse exemplo é um exemplo de desobediência, e por conta disso, ele é um exemplo negativo e com resultado negativo, é de Saul, o rei. Se você pegar o capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8, Saul também passou por uma outra prova. Saul também foi testado na obediência. Quando você se lembra, depois você lê o capítulo 13 de 1 Samuel, ele não tinha que fazer algo que não era inerente a ele, não era da capacidade dele. E ele dá a desculpa, forçado pela circunstância. E às vezes essa desculpa está bem viva na nossa vida, né, irmãos? Ah, forçado por isso, eu fiz aquilo. E hoje a gente pode até dizer, não, forçado pela pandemia, eu sou obrigado a fazer aquilo outro. Saul também usou esse argumento. Ele disse, forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que não era para fazer, foi desobediente. E o texto que eu acabei de ler, os 2 versículos que eu acabei de ler, está numa segunda situação. E ele mais uma vez é desobediente e coloca mais uma vez um porquê da desobediência. Ele diz, eu queria dar o melhor para Deus. Se você depois quiser, acompanha todo o capítulo de número 15. Eu queria deixar o melhor para Deus. Eu queria prestar o melhor culto a Deus. E acaba sendo desobediente. Eu quero dizer para você, amado irmão, à luz desse versículo, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu quero dizer para você, religiosidade, o nosso culto, o nosso sistema não é maior do que a obediência a Deus. Às vezes nós estamos prestando um culto, mas um culto desobediente, de uma pessoa que não obedece, e por atos religiosos, tentamos justificar a nossa desobediência. E às vezes, por um ato que a vida colocou diante da gente, e a gente quer justificar um erro. O erro não tem justificativa, a desobediência não tem justificativa, só tem uma solução: você assumir aquilo, como Davi fez, pequei, errei, desobedeci. E quando Samuel chega diante de Saul e diz, olha, o sacrifício maior é a obediência, e a gente vai de novo ao exemplo positivo de Cristo, irmãos. O que o Senhor Jesus teve que abrir de mão, o que o Senhor Jesus sofreu para cumprir a obediência que estava proposta a Ele, o que eu e você temos que sofrer e sacrificar para ser obediente. Por isso que Saul está dizendo, o obedecer é um sacrifício.
Quando você obedece a Deus, você está se sacrificando o teu eu, a tua vontade, o teu querer, porque você entende que Deus é maior, porque você entende que Deus tem um propósito maior, e que ao final há algo maior para você, e vale a pena você obedecer a isso. Agora, se você não confia em Deus, você vai ser forçado pelas circunstâncias, você vai ser forçado pela religião, e vai desobedecer. Só que essa nossa desobediência, ela traz um resultado, e não é o resultado de exaltação, não é o resultado de prêmio. O verso de número 23 diz lá no finalzinho: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Se você acompanhar a história do reinado de Saul, depois desse momento foi um declínio. E o principal declínio foi a ausência de Deus na vida dele. A ausência do Espírito Santo. O desobediente, ele vai perdendo a essência. E a essência é o Espírito Santo. O desobediente, ele vai ficando a própria sorte. O desobediente, ele vai cada vez se distanciando daquele que tem capacidade de conduzir a vida dele. Lembrando que essa obediência agora é gravada nos nossos corações. Essa obediência agora está inscrita nos nossos corações, na nossa mente. E é o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que nos ajuda. 2 exemplos. Ao final de uma trajetória de obediência, o Senhor Jesus na cruz disse: está consumado, missão cumprida. E entregou a missão às mãos do Pai. E por isso Deus o exaltou. Vai chegar um momento na tua vida, irmão, que a obediência que você presta a Deus, que você resolveu prestar a Deus, vai ser recompensada. E nessa trajetória, eu quero dizer para você, você não está sozinho, não. O obediente nunca vai estar sozinho. Há uma promessa de Deus, há uma promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa é para os obedientes. Saul foi rejeitado. Teve 2 oportunidades. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade de nós sermos obedientes. Quer ser bem-sucedido? Seja um obediente incondicional. Que Deus te abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus, Ele também é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se curado eu vou, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele é Deus, Deus é Deus. Majestoso, grandioso Ele é. Deus é Deus. Esse é um momento de muita alegria para nós. É o momento que nós celebramos os nossos aniversariantes da semana. Nessa semana nós temos dia 22 o diácono Paulo Chiran, muito querido pela nossa igreja. Temos no dia 25 o meu amado pai, o pastor Vitor. E no dia 27 nós temos comemoração dupla, Aline Fernandes e Leda Moraes, irmãs muito queridas e amadas por nós. Então eu te convido nesse momento para agradecer comigo pela vida dos nossos irmãos. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque cada dia que nós respiramos é uma dádiva sua, Senhor. Hoje, mais do que nunca, nós temos essa clareza, Senhor, que conseguir inspirar e expirar é um dom dado por Ti, Deus. E eu te peço que o Senhor venha estar dando, Senhor, esse dom da vida na vida dos aniversariantes dessa semana, Deus, por longos anos, Pai. Que a cada dia eles possam caminhar contigo, crescer, Senhor, no conhecimento da Tua vontade, Senhor, daquilo que o Senhor tem sonhado para as suas vidas. Que os desejos deles, Senhor, estejam em conformidade com a Tua vontade, Deus. Proteja-os, proteja suas famílias, Senhor. Proteja seu sustento, Deus. Que Tu possa estar sendo, Senhor, com cada área, Senhor, da vida desses aniversariantes. O Senhor penetra o íntimo da nossa alma. E eu te peço que nesse momento o Senhor esteja penetrando, Senhor, o coração desses aniversariantes, trazendo a eles, Senhor, a firme certeza de que nós estamos amparados pelo Rei da Glória, pelo Senhor do Universo. Sê com eles, Senhor, dá um dia de alegria e um novo ciclo, Senhor, maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, estamos chegando na segunda parte do culto desta manhã. E nesse momento, todos os momentos do culto são importantes. Esse é o momento que nós dedicamos a adorar o Senhor também por meio das nossas contribuições. Então, a primeira
lembrança que eu quero trazer aos membros desta igreja é os nossos compromissos com a entrega dos nossos dízimos. Pedimos a você que é membro da igreja que faça chegar o seu dízimo, a sua contribuição, seja via bancária, depósito bancário, ou então por meio de um outro meio que você pode também não fazer um depósito bancário, mas você pode fazer um contato aqui com o secretário da igreja. O telefone aqui de plantão vai aparecer na tela e você fala diretamente com o diácono Vitor, que é o secretário da igreja, e aí você diz: olha, eu não posso sair, não posso fazer um depósito bancário, não sei fazer isso por meio eletrônico. Ele vai te dar a orientação de como você pode fazer chegar a sua contribuição. Então temos a entrega dos nossos dízimos, temos a nossa oferta e o nosso compromisso com a obra da igreja, que a obra está quase concluída, quer dizer, aquilo que era para ser feito no templo foi feito, mas nós temos ainda equipamentos, luzes, muita coisa que precisa ser comprada e também pagas. Nós temos prestações pelas frentes. Então, nós aprovamos isso em reunião de oficiais, de que a nossa campanha, ela ainda vai, além desse mês de junho, ela vai aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Então pedimos a você que não deixe de entregar a sua contribuição, de estar ficando em dia com a sua oferta, para que nós possamos concluir todos os pagamentos relativos a essa grande obra que foi feita na igreja, troca de toda a parte elétrica da igreja, troca do telhado, troca da iluminação, enfim, novo palco aqui da igreja, a pintura, tudo isso, irmãos, foi muita despesa, mas nós sabemos que Deus está à frente de tudo, porque Ele tem nos abençoado e nós estamos em dia com as nossas responsabilidades. E temos também a oferta para a manutenção dos nossos campos missionários. O campo de Avelar, em Pati do Alferes, o campo de Belford Roxo, aqui também no estado do Rio de Janeiro, dois campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a Copa Vila e o Portal Caiobá. Ambos estão funcionando. E em Goiás, que temos os campos de Pirenópolis e Anápolis. Anápolis já está funcionando, Pirenópolis ainda não tem permissão para funcionar. Aqui no estado do Rio, também está parado o campo de Belford Roxo, e o campo de Avelar, ele já pode funcionar, mas o pastor também, e com a igreja, decidiu esse retorno só para o mês de julho. Então, esses campos são campos da igreja, e nós precisamos contribuir para que no início de cada mês nós possamos fazer o depósito para esses irmãos. E a última menção de oferta é a oferta para a ação social da igreja. Essa oferta de ação social, ela é muito importante nesse momento de pandemia, de necessidades, em que pessoas estão sem emprego, pessoas foram mandadas embora, pessoas estão desempregadas, e há uma necessidade urgente de a gente fazer mais e mais cestas básicas. Há várias pessoas aí na lista de espera para receber uma cesta básica. Eu sei que outros irmãos e igrejas estão fazendo isso, mas nós também aqui de Vicente Carvalho estamos empenhados em fazer levantar, né, e conseguir mais cestas básicas para abençoar a vida dessas pessoas. Portanto, nesse momento que nós vamos ter agora, nós vamos, durante um minutinho aí, estar em oração. Você coloque no seu coração
e peça a orientação de Deus. Se você pode, contribua. Se você tem condições, contribua. Participe desse ofertório e faça chegar a sua oferta. E aí você vai ver na tela os lugares onde você pode depositar. Tem uma conta que é para dízimos, tem outra conta que é para oferta missionária, que é para obras, que é para ação social. Então veja aí como está escrito, ou então, como eu disse, faça contato com o secretário da igreja. Aí onde você está, ore nesse momento. Logo após estarei orando também, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelas contribuições que serão levantadas. Ó Deus amado, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela participação da Tua igreja nesta grande obra, Senhor, que Tu nos permite realizar, seja presencialmente, seja à distância, mas a Tua igreja, Senhor, é o Teu povo, onde quer que ele se encontre, aonde quer que ele esteja. A igreja hoje está em casa, cada um na sua residência, mas nós somos a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos em espírito e com um só propósito de adorar, de bendizer o teu nome. E nesta hora pedimos que tu nos abençoe, nos dando, Senhor, condições de podermos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, com aquela finalidade para a qual tu colocastes no coração de cada um. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, pelas ofertas e pelas contribuições que estão sendo levantadas, pelos que estão abrindo seus corações para contribuir. Ó Deus, que tu abençoes e retribua, Senhor, com graça. Ó Deus, cuidando e abençoando cada um cada vez mais, para que, Senhor, possamos participar dessa grande obra de acordo com a nossa prosperidade. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, mais um domingo. Eu estou aqui para falar das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso Instagram e do nosso canal aqui no YouTube, @IECVC Oficial. Mais uma vez também digo que é muito importante que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, com seus familiares, com seus amigos, porque assim nós vamos ter mais engajamento nas nossas publicações e poderemos alcançar mais pessoas com os nossos cultos, com as nossas mensagens, com os cafés com Bíblia. Então vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página, no nosso Instagram siga o nosso perfil e aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se se você não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, comente e eu conto com a sua ajuda. Irmãos, nesse último momento do culto, nós sempre terminamos os nossos cultos intercedendo, pedindo a bênção de Deus sobre pessoas que se encontram enfermas, pessoas que estão com problema de saúde, pessoas que estão internadas, pessoas que estão também agradecendo por bênçãos recebidas, pela cura que está chegando. Então nós louvamos o nome do Senhor porque nós temos motivo de pedidos de oração e temos também motivo de gratidão. Nós oramos e Deus responde às orações. Então, nesta manhã, temos aqui algumas pessoas pelas quais nós vamos interceder por elas. E a nossa intercessão vai, nessa manhã,
para aqueles cujos pedidos chegaram até nós. Aqui na tela vai aparecer um telefone de pedido de oração. E aí as pessoas ligam para esse telefone, o secretário anota o seu pedido de oração e nós colocamos no culto seguinte. Então, se você tem um pedido a fazer também, pode enviar o seu pedido para esse telefone e aí seu nome será incluído aqui nessa lista. Nós temos aqui os pedidos de orar pela irmã Paulília, por Andréa Barroso, por Ariane, o Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, Luiz Sérgio e também um pedido pela família Beato. A família Beato, vários membros dessa família, família Beato, família Oliveira, vários membros dessa família, eles se encontram com Covid-19. E eu estou aqui trazendo nesta manhã o nome dessas pessoas, né, para que a gente possa orar por elas. O seu Daniel Beato, pelo João Augusto, pela Rode, pela Ruth, pela Ana Laura, pelo Roberto, pela Norma, esses nomes que pediram que nós estivéssemos orando por eles também. Então, eu coloco esses nomes para que nós estejamos, a igreja esteja orando por essas pessoas, intercedendo por elas. E temos também algumas pessoas pelas quais nós oramos algumas vezes e agora já estamos agradecendo pela vida delas. Temos aqui motivo de gratidão, porque as orações foram respondidas. Aurimar Terra e Carla Maria Terra, que já estão se recuperando em casa e fora de risco. E também gratidão pela vida do Dalmi dos Santos, meu cunhado, que na última quinta-feira ele também teve alta do hospital e já se encontra em casa em recuperação depois de 2 meses e meio quase de internação hospitalar por conta desse Covid-19, mas Deus ouviu as orações, oramos por ele aqui muitas semanas e ele agora já se encontra em casa. Então, estamos agradecendo por essas vidas e intercedendo por esses nomes que nós mencionamos. Então, enquanto nós ouvimos aqui uma música, nós estaremos um minutinho aqui orando, você aí em casa, orando, agradecendo por essas pessoas e logo após eu estarei orando, encerrando o culto dessa manhã, desejando que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você, protegendo, livrando dos perigos, livrando das contaminações e que logo mais às 18 horas estejamos de volta, também em casa, mas nesse horário, para participarmos do culto das 18 horas da nossa igreja. Seja você abençoado, você e toda a sua família. Ó Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, ó Pai, porque tu és um Deus que ouve as nossas orações. Nós temos
intercedido, temos pedido por tantas pessoas. E Tu tens ouvido, Senhor, as nossas orações. Ó Deus, aí está na tela uma lista de pessoas pelas quais nós continuamos a interceder, algumas hospitalizadas, outras em casa, algumas com problema físico, algumas, ó Deus, aí sofrendo por conta desse Covid-19, outros com problemas, ó Deus, de depressão. Tu sabes o problema de cada um, Tu sabes das enfermidades, Tu sabes, Senhor, da situação que cada um enfrenta, e nós queremos nesta manhã Te pedir em nome de Jesus que Tu possas ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e abençoá-las de acordo com as suas necessidades. Ó Deus, restaura, Senhor, a saúde e cura. Senhor, pelo nome de Jesus nós pedimos esta bênção. Agradecemos pelos que também já oramos e agora vemos o resultado de estar em recuperação, de já ter voltado para casa, depois de um longo período de internação. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu ouvistes as orações e essas pessoas estão, ó Deus, retornando ao seio das suas famílias. Abençoa para que a restauração seja completa, a recuperação da saúde, Senhor, se dê em toda a sua plenitude. Te agradecemos por esta manhã, por este culto, por tudo que nós fizemos aqui, pela mensagem, pelos cânticos, pela palavra, ó Deus, pela adoração. Despede-nos na Tua paz, assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós aqui reunidos nesta manhã e com toda a Igreja de Deus em casa e espalhadas pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.